Olá, graça e paz. Bom dia a todos, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. É um prazer muito grande poder saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação, a salvação de Jesus. A minha destra de amor, você que é uma dona de casa, você que está num plantão de um hospital, você que está na portaria de um edifício, você que está numa empresa começando o seu dia de trabalho, você que é um empresário, um profissional liberal, um executivo, enfim, um jovem estudante ou quizás uma pessoa já de cãs brancas, reformado, aposentado, que está em casa tentando encontrar uma resposta, um caminho de esperança, para que a vida não seja apenas uma sequência de uma vida de sofrimentos, de angústias, de altos e baixos. É preciso, então, pararmos um pouco para analisarmos um fato extremamente importante. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há esperança se Jesus não for o Senhor. Não há perspectivas de futuro sorridente e feliz fora do contexto da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, é eficaz, é cortante, é como uma espada de dois gumes. Ela é a verdade de Deus. Quando perguntaram a Jesus um dia o que é a verdade, ele respondeu que a verdade é a palavra. Fora da palavra não há verdade. Fora da palavra há mentira. Você sabe que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Tudo o que ele fala lhe é próprio, porque desde o princípio ele vive mentindo. Então, talvez muito daquilo que você diz, é depressão, é angústia, é medo, é um mal-estar da vida, é exatamente porque lhe falta a verdade da palavra de Deus. Logos, a palavra é o próprio Cristo. E quando você conhece a palavra, você conhece Jesus Cristo. Quando você conhece a palavra, você é liberto, porque conheceu a verdade. Jesus disse isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa então que a verdade é libertadora, a mentira é escravizadora. Isso é importante você saber, e é tão bom que de forma amorosa, tranquila e sábia, você tem no pastor o tutor, alguém que lhe oriente, porque este mundo é cheio de mentiras. Nós começamos a abordar isto ontem. Há pessoas que dizem, eu minto porque eu não quero ofender, eu minto para me proteger. E você sabe que estas mentiras sociais conectam a pessoa com o diabo, porque ele é o pai da mentira. É melhor optar pela verdade do que ser escravo da mentira. Mas existe um tipo de compulsão, quase uma psicopatia, ou quizás sendo mesmo, que leva a pessoa de forma compulsiva a mentir. Chama-se a mitomania. A mitomania é uma compulsão doentia, escravizadora, que normalmente começa aí a aparecer por volta dos 16, 18 anos, dizem as estatísticas, que a pessoa cria um mundo, se eleva acima de todos, constrói uma série de castelos, que na realidade são castelos de areia, e que, de forma escravizadora,
mantém a pessoa doente, porque a mitomania é uma doença. Há pessoas que mentem por tudo e por nada. E eu vou lhe dizer uma coisa, desde cedo, todos nós, em algum momento da vida, quando éramos crianças, mentíamos. Isto é da natureza, porque diz que é do coração que procedem os maus desígnios. Então o coração é de lá que vem o mal, é de lá que vem o adultério, o roubo, é de lá que vem as cobiças do ser humano e é de lá também que vem a mentira. Então há pessoas, eu não quero ofender, mentem, eu quero me salvaguardar, mentem. E nós vivemos numa cultura, num grande caldeirão de mentira. Nós ouvimos durante anos mentiras que vieram lá de cima do vértice da pirâmide. Olha, o Brasil está bem, economicamente está bem, estamos todos felizes, está uma potência. Quando foi se descobrir a verdade, era tudo mentira, não é? Não estava bem economicamente, não estava bem em termos previdenciários, tributários, trabalhistas, não estava nada bem, mas foi promulgada uma mentira social. Isto é muito dramático, porque os lábios de um mentiroso estão conectados a um coração escravizado pela mentira. E se isto é compulsivo, se isto é obrigado, a pessoa mente por compulsão, ela está passando por esse drama chamado de mitomania. E você sabe que as pessoas têm muito medo da verdade, mas a verdade é libertadora. Todas as vezes que alguém consegue se confrontar com este espírito da mentira e consegue rechaçá-lo da sua vida e consegue viver na prática da verdade, ela é feliz, ela não tem amargura. Grande parte das doenças que as pessoas obtêm na vida são fruto de criar-se um mundo de ilusão, de construir castelos na areia, enfim, de querer estar sempre acima do que era o padrão óbvio e real da vida. Existem muitos casos. Você lembra daquele filme Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio, que ele se apresentava como um comandante de avião e não era piloto. Tem um livro agora publicado há pouco tempo, que era O Filho do Rei, que apresentava-se na sociedade de São Paulo um rapaz que dizia que era filho do dono de uma grande companhia aérea e tinha trânsito no meio da sociedade e não era nada. Estava lendo uma outra matéria do indivíduo que foi preso em Miami, agora recentemente, que ele se dizia um príncipe árabe, se vestia como um príncipe árabe, andava com seguranças, tinha credenciais falsas, tinha toda uma postura, fazia negócios, né, em nome, era uma fraude, mas era uma coisa compulsória. Ele já havia sido preso várias vezes por mentir e novamente ele foi agarrado por essa armadilha chamada a mitomania. Não vale a pena. Mentir não vale a pena. Nós hoje temos aí testemunhos diários de pessoas que foram flagradas em grandes delitos, mas que inicialmente disseram: não sei nada disso, não conheço, não vi, não fui eu, não sabia. Então isso tudo o que é? Uma compulsão escravizadora chamada mitomania, que prende as pessoas, aprisiona, escraviza, adoece. E claro que o Evangelho não é acusador, o Evangelho é muito confortador, o Evangelho é libertador. Quando alguém reconhece que precisa de sair desse estado de compulsão e reconhece a sua fraqueza e pede ajuda ao alto e pede conselhos e é mostrada a verdade de forma sábia, essa pessoa se liberta. A pessoa se liberta. Então, uma vez livre, só é livre porque ela conheceu
a verdade. Sem a verdade, não há liberdade. Volto a dizer, um dia perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, Jesus, o que é a verdade? Verdade não é uma religião. Verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é libertadora. Olha, a pessoa pode ter uma dependência, pode ser adicto à droga, ao alcoolismo, ao exacerbar da alimentação. É uma dependência, ao gastar dinheiro. Você sabe que gastar dinheiro, a neurociência diz que quando a pessoa é compulsiva em gastar dinheiro, é porque ela libera endorfinas e se sente bem gastando dinheiro. Na realidade é uma compulsão. Então, mentir sistematicamente é uma mitomania, é uma compulsão que faz tão mal à vida. Agora vejam os senhores que, como a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e nós que vivemos numa sociedade cheia de mentiras por todo lado, as pessoas sempre perguntam, mas afinal é verdade ou não é verdade? E há sempre uma luta da sociedade contra a igreja de Jesus, porque acham que a igreja poderá estar mentindo em alguma situação, as igrejas, quando a igreja é uma reserva moral de Deus nesta terra. Então, se a mentira tem origem no pai dela, que é o diabo, nós precisamos saber que tudo que vem do diabo é mentira. Por exemplo, a idolatria. Você vê que mentira é a idolatria. A pessoa consegue olhar para uma estátua, um ídolo, uma imagem, e o diabo mete-lhe uma mentira na cabeça, um dardo, e ela pensa que ali está Deus. E ora, e reza, e se benze, e beija, e se submete. E ali não passa de uma grande mentira, de uma grande fraude, porque o salmista disse, olha, o ídolo tem boca e não fala, tem olhos que não veem, nariz que não cheira, ouvidos que não ouvem, mãos que não apalpam, pés que não caminham. Ele diz, torne-se igual a ele, quem nele confia ou quem o faz. Porque é uma grande mentira. Porque o diabo cria ali uma imagem de Deus e aquilo não tem nada a ver com Deus. Porque o Senhor Jesus, a quem eu sirvo, é um Deus vivo. E Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Não pode ter mentira na relação com Deus. Olha, nenhuma relação subsiste se ela é baseada na mentira. Seja a relação matrimonial, empresarial, governamental, nenhuma relação baseada em mentira subsiste. Porque alguma vez o pai da mentira vai lá e arranca e puxa o tapete, porque a especialidade dele é puxar o tapete, para que a pessoa que criou uma vida em cima da mentira, que tem que mentir hoje para mentir amanhã, para encobrir a de ontem, isso é um drama. Por isso que eu digo, é o apelo da mitomania, da compulsão que a pessoa tem de criar um mundo acima dos outros, de criar o seu próprio mundo e manter aquele status mentiroso. Isso é muito dramático. Então, a idolatria, o ocultismo, você veja quantas pessoas conseguem acreditar no ocultismo e achando, na cartomante, eu não tomo nenhuma atitude, senhor pastor, sem consultar a minha cartomante, porque a cartomante, quando lança o tarô, lança as cartas, isso é uma grande mentira, é uma fraude, que leva as pessoas a acreditarem na mentira, porque o drama da mitomania é exatamente a pessoa acreditar na mentira. O pior de tudo é quando a pessoa acredita na mentira, na sua mentira. Então, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que havia um mágico chamado Simão. Diz a palavra em 8:9, diz, ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto. Veja,
Ele iludia, ele mentia e insinuava que ele era uma pessoa de grande vulto. De grande vulto. Isso é a mitomania. Ele se insinuava, o mágico, que era uma pessoa muito importante, que ele era de descendência monárquica, que na outra encarnação ele foi o rei do Marrocos, que a família dele tinha 500 aviões no mundo, dono de não sei quantas minas na Arábia Saudita. Bem, você sabe, ele diz que ele, insinuando ser ele de grande vulto, ele criava uma mágica iludindo. Estamos diante de uma compulsão à mitomania. Diz a palavra, diz que ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus chamado grande poder. Normalmente a pessoa que está aprisionada a esta compulsão da mentira, ela convence os outros do que a mentira dele é a verdade. Depois ele diz, aderiram a ele, porque há muito que os iludia com mágicas. Então as pessoas aderem à mentira. Aí vem o Evangelho e liberta a mentira. E da mentira, ele quebra os laços, as amarras da mentira. Olha, amados, só o Evangelho tem poder para isso. Só o Evangelho tem poder para isso. E a pessoa que não é confrontada amorosamente, sabiamente e mostrado que a pessoa está debaixo de uma compulsão da mentira, a pessoa não se liberta nunca. Não existe psicanálise, não existe psiquiatria, não existe nenhum remédio capaz de tirar uma pessoa. Isso, olha, eu vou lhe dizer mais, isto é tão dramático que leva à depressão, leva à angústia, eu vou lhe dizer mais, leva ao suicídio. Porque a pessoa que suicida, ela já está debaixo de uma compulsão da mentira. Ela está, na mente dela, ela criou uma ilusão de que se tirar a própria vida, se gerar o óbito, resolveu os problemas dela todos. Isso é uma grande mentira. Complica mais. Então, ele diz, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados homens com mulheres. Diz que o próprio Simão abraçou a fé. Ele foi batizado, como era costume de então, na lei, e acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, o que aconteceu? Diz que o Simão abraçou a fé. O que é abraçar a fé? É receber Jesus como Senhor e Salvador. É confessar. Porque este homem, amado, vivia um drama desesperador. Ele tinha noção que era a mágica que iludia as pessoas. Ele se insinuava que era uma pessoa de grande vulto. Não era nada. Os patrícios meus lá em Angola diziam, não era bolufas, não era nada. Mas ele criou, ele se insinuava. Ele estava debaixo de uma compulsão. Mas quando ele ouviu Filipe pregar o Evangelho significa boas novas de grande alegria. Evangelho é libertador, senhores. O Evangelho é libertador. Não há mentira que subsista perante a verdade e a luz do Evangelho, a coragem de Cristo. A pessoa tem que ser liberta. Há uma hora que a pessoa prefere se ver livre da angústia de sustentar uma mentira e dizer, olha, a verdade é esta, aconteça o que acontecer, eu vou ficar com a verdade. Volto a dizer, quantas relações foram construídas em cima de mentiras, amado? E nenhuma delas subsiste. Sejam elas empresariais, sejam elas pessoais, familiares, governamentais, não. Criou mentira, alicerçou a vida sobre a mentira, há um dia que o inimigo puxa o tapete e a pessoa cai. Então diz que quando este homem, Simão Mágico, ouviu Filipe pregar o Evangelho, ele disse, puxa, aí está a minha alternativa de vida. Aí está a solução. Eu não preciso mais me insinuar, eu não preciso mais viver debaixo dessa compulsão, enganando, sendo enganado. As pessoas que estão à minha volta vão saber a verdade.
diz que ele abraçou a fé. Ele optou pela verdade. Ele foi liberto. E diz a Bíblia, diz que ele acompanhava Filipe de perto, ele ficava extasiado. Olha, quando se abraça o Evangelho, a vida entra num êxtase de felicidade, de bem-estar. Veja lá, um indivíduo mitomaníaco que se insinuava que era grande isto e aquilo que não era nada, de repente, pela sua mágica que iludia um monte de gente, quando chegou a luz de Deus, aquelas trevas que aprisionavam este coitado foram quebradas e ele foi liberto. Foi liberto, abraçou a fé, ficou extasiado, disse, não, a mentira não prevalece, a verdade é libertadora. Ele ficava olhando para Filipe e disse, gente, quanto tempo eu perdi aí, debaixo desta compulsão, tendo que iludir as pessoas o dia inteiro. Isso é muito dramático, porque às vezes isto acontece no mundo espiritual. Eu vou conversar com você amanhã sobre isso aqui. Os falsos profetas têm a função de enganar as pessoas, de mentir às pessoas, debaixo de uma compulsão diabólica. Graças a Deus que Deus levantou ministérios, e levantou este ministério, que é o ministério libertador, o ministério da excelência, o ministério da verdade. O ministério puro, ministério santo, que tem o objetivo de mostrar a verdade da graça de Deus e libertar as pessoas das amarras da lei, escravizadoras da lei. Não perca o programa de amanhã. Muito bem, vamos aí, o nosso diretor está mostrando aqui, estamos com 22 minutos de programa e nos aproximamos do final. E eu quero lembrar de que hoje, se você me assiste na Band agora, daqui a pouco, às 10 da manhã, o Bispo Daniel dirige a escola de capacitação espiritual da Igreja Cristo Vivo, todas as terças, 10 horas da manhã. E amanhã, quarta-feira, mais uma noite profética na Igreja Cristo Vivo com o apóstolo Miguel Ângelo. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiras, bispas preparadas, muito amorosas, que vão ajudar você a viver uma vida livre, sem as amarras da cartomante, dos ídolos, dos espíritos, das mágicas, porque o Evangelho é libertador, em nome de Jesus. 30 17 90 90. Se o Espírito de Deus tocar o seu coração, assuma um compromisso conosco, nos ajudar a manter este programa, por favor. Que você semeia na obra, você colhe com grande abundância. Esta é literalmente a verdade de Deus. Amém? Quero então agradecer a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vivo, a nossa equipe de televisão, todos abraçaram a fé, seguem Jesus, e eu creio que isso já ocorreu agora na sua vida. Abraça esta fé espírito, esta fé de Cristo, esta fé vencedora, esta fé santíssima, e você verá sempre a luz de Deus brilhar em seu caminho. Amanhã eu volto, sou o apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, povo da Cristo Vivo, equipe de televisão, graça e paz. Você nasceu para ser cabeça, não cauda, para vencer e nunca ser derrotado. Até amanhã.